Pessoal, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre como o cenário de queda na taxa de juros influencia no mercado de fundos imobiliários. Bom, primeiro, pessoal, fundos imobiliários têm uma previsibilidade de receita bastante grande e é por isso que se compara as rendas mensais dos fundos imobiliários com o CDI, que é o benchmark da renda fixa. Então, por exemplo, se a gente tem uma expectativa de um rendimento de 10% e 25% num fundo imobiliário e isso se mantém para os anos, quando a gente compara ao CDI, se o CDI está caindo, a gente tem uma rentabilidade proporcional maior, comparavelmente ao CDI. Então fica mais atrativo ainda investir nesse tipo de investimento. Hoje a gente está aqui com o Bruno e ele vai explicar um pouquinho melhor para a gente como é que é essa relação entre fundos imobiliários e taxa de juros. Bruno? Olá a todos, olá Laura. Bom, a gente trouxe aqui 3 cenários para a gente mostrar, tentar ilustrar para vocês essa condição da taxa de juros decrescente, o que ela vai favorecer os fundos imobiliários. No primeiro cenário, a gente está supondo que a cota não se alterou. É o primeiro exemplo que a Laura estava falando. A gente tem a taxa de juros, que é o CDI líquido aqui que a gente colocou, tá? Líquido de imposto de renda, em decrescente, caindo, as cotas no mesmo preço, então a relação rendimento e cota permanece igual, tá? Então, eu continuo aqui a diferença do meu rendimento para a taxa de juros está em 117,5%, ou seja, o meu rendimento foi 17,5% acima do CDI desse período. Já aqui, o meu rendimento ele é o mesmo, só que a taxa de juros, o que aconteceu? Teve uma queda. Então agora eu já tenho uma relação de 135,2% do CDI. E agora no terceiro ano, supondo mais uma nova queda na taxa de juros, esse percentual sobe para 148,8% do CDI. Entendi. Mas Bruno, se hoje a gente tivesse um investimento que estivesse pagando 148% do CDI líquido, poxa, provavelmente eu ia querer investir nisso. Será que não impactaria a cota? Perfeitamente, Laura. Isso já é o nosso cenário 2. Com um investimento dando 148% do CDI, ele se torna muito atrativo. Isso acaba trazendo um aumento de demanda e possivelmente um aumento do preço, tá? Então agora o cenário 2 é o quê? Eu tento balizar, nivelar o meu percentual do CDI, agora ajustando o quê? O preço. Então eu tenho o CDI decrescente, no mesmo exemplo anterior, o meu rendimento, ele proporcionalmente também está decrescente, acompanhando exatamente o ajuste da taxa de juros, só que está sendo levado em consideração o aumento de cota. Então no primeiro momento eu tinha uma cota a R$100, 117,5% do CDI. No primeiro cenário, vou até voltar rapidamente, eu tinha 135,2%. Só que agora eu estou corrigindo o preço para que essa diferença, que era 135, volte para o meu CDI de para meu percentual do CDI 117. Então eu vou ter o meu preço em R$110. Já no terceiro momento, meu preço já está em 115,96 centavos. O que ele está querendo dizer? Antes, no primeiro cenário, o ganho, além da conta, digamos assim, pela diminuição da taxa de juros, era dado no rendimento. Agora, o ganho que eu estou tendo devido a essa queda da taxa de juros está sendo retorno no preço. Então, vai ser um ou outro que vai acabar me distribuindo esse resultado. Bruno, acho que agora ficou bem claro, Independente de a gente haver uma valorização ou não da cota, pelo rendimento ser estável em um nível elevado e observando uma queda na taxa de juros, realmente investir em um fundo imobiliário parece muito interessante. Bom, obrigada, Bruno, pela tua participação e a gente encerra aqui o nosso programa especial. Obrigado, Laura. Obrigado a todos.